Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais tocantes e profundas já contadas, uma narrativa que fala diretamente ao coração sobre perdão, arrependimento e, acima de tudo, amor incondicional. Estou falando da parábola do filho pródigo. Então peguem um café, ajeitem-se na cadeira, porque essa jornada promete ser emocionante. Tudo começa em uma família aparentemente comum. Um pai e seus dois filhos. O mais novo, um dia, chega para o pai com um pedido audacioso. Ele diz: "Pai, quero a minha parte da herança. Agora." Imaginem a cena. Naquela cultura, pedir a herança com o pai ainda vivo era como desejar a sua morte. Era um ato de desrespeito profundo, uma quebra total dos laços familiares. Era dizer: "Para mim, você já não existe mais." Qualquer pai poderia ter reagido com raiva, com indignação, mas este pai, em um gesto de amor e talvez de dor silenciosa, concorda. Ele divide seus bens e entrega ao filho mais novo a sua parte. O rapaz, sem perder tempo, junta tudo o que tem: dinheiro, posses, sonhos de uma vida sem regras, e parte para uma terra distante. Longe dos olhos do pai, longe da segurança do lar, ele se entrega a uma vida de excessos. Festas, luxos, amizades passageiras compradas com seu dinheiro. Ele vive o que muitos poderiam chamar de a vida boa, sem responsabilidades, sem ninguém para lhe dizer o que fazer. Cada dia era uma nova aventura, uma nova extravagância. Ele se sentia livre, no controle do seu próprio destino. Mas, como sabemos, a liberdade sem sabedoria pode se tornar a pior das prisões. E como era de se esperar, a festa uma hora acaba. O dinheiro que parecia infinito termina, e para piorar a situação, uma grande fome assola aquela terra. A crise chega para todos, mas para ele, que não tinha mais nada nem ninguém, o impacto é devastador. Aqueles amigos que o rodeavam nas festas desapareceram junto com a sua fortuna. Ele se vê completamente sozinho, desamparado e com fome. A situação se torna tão desesperadora que ele, um jovem judeu, aceita o único trabalho que consegue encontrar: cuidar de porcos. Para a sua cultura, porcos eram animais impuros, e trabalhar com eles era o cúmulo da humilhação e da degradação. Ele chega a um ponto tão baixo que deseja comer a lavagem que era dada aos porcos, mas ninguém lhe dava nada. O estômago roncava, mas o que mais doía era a alma. É nesse momento, no fundo do poço, que a Bíblia diz que ele caiu em si. A ficha caiu. Ele para e pensa: lá na casa do meu pai, até os empregados têm pão de sobra, e eu aqui, morrendo de fome. A memória do lar, do amor e da abundância na casa do pai invade seus pensamentos. Ele percebe o tamanho do seu erro. Não foi só o dinheiro que ele desperdiçou, foi a sua vida, a sua dignidade, o seu relacionamento com o pai. Com o coração pesado de arrependimento, ele toma uma decisão. Vou voltar para meu pai. Ele decide. E ele ensaia o discurso, uma confissão humilde que ele planeja fazer. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele não esperava ser recebido de volta como filho. Sua única esperança era ser aceito como um servo, apenas para ter um teto sobre a cabeça e comida no prato. Ele só queria estar perto de casa novamente, mesmo que fosse na condição mais baixa. Então, ele se levanta e começa a longa e incerta jornada de volta para casa. Sujo, magro, vestido em trapos, carregando o peso da vergonha a cada passo. Ele não sabe o que esperar. Será que o pai o receberia? Ou o expulsaria, como ele talvez merecesse? Cada quilômetro percorrido era uma mistura de esperança e medo. E agora, a história muda de perspectiva e nos mostra o pai. A narrativa nos dá a entender que, durante todo esse tempo, o pai nunca esqueceu o filho. Todos os dias, ele olhava para a estrada, com o coração apertado de saudade, esperando. Ele não esperava por um pedido de desculpas.
Ele esperava pelo filho. E então, um dia, ele vê uma figura ao longe. Ainda estava muito distante, mas o coração de um pai reconhece o filho mesmo de longe. E o que ele faz? Ele corre. Naquela cultura, um homem mais velho e de posses não corria, era considerado indigno. Mas este pai não se importa com dignidade, com etiquetas ou com o que os outros vão pensar. Ele joga tudo isso para o alto e corre em direção ao seu filho perdido. Antes mesmo que o filho pudesse começar seu discurso ensaiado, o pai o abraça e o beija. Um abraço que dizia: "Você está em casa. Você está seguro. Eu te amo." A vergonha e o medo do filho se dissolvem naquele abraço. Ele tenta dizer suas palavras de arrependimento. "Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho." Mas o pai mal o deixa terminar. Ele interrompe a confissão não com palavras de repreensão, mas com ordens cheias de alegria para os seus servos. "Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés." Cada um desses gestos era carregado de significado. A melhor roupa simbolizava a honra restaurada. O anel, a autoridade e a pertença à família. As sandálias, a identidade de um homem livre, não de um escravo. O pai não o estava aceitando de volta como um empregado, ele estava restaurando plenamente sua posição de filho amado. E a celebração não para por aí. O pai ordena: "Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado." A casa se enche de música e alegria. A tristeza da perda dá lugar à euforia do reencontro. Enquanto isso, o filho mais velho, que sempre esteve ali, trabalhando fielmente no campo, volta para casa no fim do dia. Ele ouve a música, a dança, e não entende nada. Ele pergunta a um dos servos o que está acontecendo e o servo responde: "Seu irmão voltou e seu pai mandou matar o novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo." A reação do filho mais velho é de raiva e ressentimento. Ele se recusa a entrar na festa. Ele se sentia injustiçado. Ele vai até o pai e desabafa toda a sua frustração. "Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci às suas ordens. Mas o Senhor nunca me deu nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta esse seu filho, que esbanjou os seus bens com uma vida desregrada, o Senhor manda matar o novilho gordo para ele." Reparem como ele se refere ao irmão. Esse seu filho, não meu irmão. Ele estava tão focado na sua própria justiça, no seu próprio esforço, que não conseguiu sentir a alegria do pai. Ele estava fisicamente em casa, mas seu coração estava distante. E a resposta do pai para ele é tão cheia de amor quanto foi a recepção ao filho mais novo. Ele diz com ternura: "Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu." O pai o lembra de que ele nunca perdeu seu lugar, que a herança e o amor do pai sempre estiveram disponíveis para ele. "Mas nós tínhamos que celebrar e alegrar-nos", continua o pai. "Porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado." O pai o convida a participar da alegria, a enxergar além da ofensa e a celebrar a restauração. A parábola termina aqui, de forma aberta. Não sabemos se o filho mais velho entrou na festa ou não. E talvez esse seja o ponto. A decisão é dele. E, de certa forma, a decisão é nossa. Essa história é uma pintura incrível do amor de Deus por nós. Muitos de nós, em algum momento, somos como o filho mais novo. Buscamos nossa própria felicidade longe de casa, desperdiçamos os dons que recebemos e acabamos no fundo do poço. Mas a boa notícia é que o Pai está sempre de braços abertos, olhando para a estrada, esperando ansiosamente pelo nosso retorno, pronto para correr ao nosso encontro e nos vestir com honra. Outros de nós podemos nos identificar com o filho mais velho. Ficamos em casa, seguimos as regras, fazemos tudo certo,
mas nosso coração se enche de amargura, julgamento e um senso de superioridade. Sentimos que merecemos mais e não conseguimos nos alegrar com a graça que é oferecida aos outros. Para nós, o convite do Pai é o mesmo: entrar na festa, abandonar o ressentimento e entender que o amor dele não é baseado em mérito, mas em graça. É um amor que celebra o reencontro. No fim das contas, a parábola do filho pródigo não é apenas sobre o filho que se perdeu e foi achado. É sobre o coração de um pai extraordinário, cujo amor é tão vasto que busca o perdido, acolhe o arrependido e convida o justo a celebrar. É uma história que nos lembra que não importa o quão longe tenhamos ido ou o quão justos achamos que somos, sempre há um lugar para nós na festa do Pai. Espero que essa reflexão tenha tocado o seu coração tanto quanto toca o meu. Qual parte dessa história mais falou com você? Você já se sentiu como o filho mais novo ou como o mais velho? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber a sua perspectiva. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Um grande abraço e até a próxima!